Fala pessoal, uma boa noite, tudo bem? Aqui é o Léo Card em mais um Coluna Invisível, começando hoje. Eu estou do lado da Cíntia Pugliese, minha esposa. De intrusa. Não, de intrusa. Ela já convidou a ser permanente, ela só não veio porque ela não quer. Esse é o detalhe. Mas não tem jeito, né? Na minha vida, pelo menos, é permanente. Então, Por favor, né? Não tem jeito. Então, gente, uma boa noite a todos. Eu espero que vocês estejam chegando, se habituem bem aí. Senta uma cadeirinha confortável, pega uma aguinha, um suco, que aqui o bate-papo hoje vai ser fantástico. E com algumas coisas muito interessantes, tá? Então preste atenção. Inscreva-se antes de ir embora, né? Não deixe a casa aqui sem deixar a sua inscrição, para que você possa voltar e também ver os futuros programas, tá? Antes, agradecendo aos nossos patrocinadores, a Card Ambiental. Então, se você quiser uma empresa responsável, correta, que trabalha com os resíduos sólidos da sua empresa, da sua casa, do seu comércio, procure a Card Ambiental em www.cardambiental.com.br ou @cardambiental no Instagram. Temos também a B2 Academy, B2 Academy Oficial, @B2 Academy Oficial, tá? São 120 cursos aí para você estudar com flexibilidade no seu celular, no seu computador, na sua casa. Continue estudando. Temos em parceria aqui com a BitLab Studios, que a gente está aqui na Moca hoje, Estúdio 1, BitLab Studios. Ó, que legal, chique, hein? Você quer fazer seu podcast? Qual é esse aqui? Primeiro você precisa de conhecimento. Se você já tem conhecimento, tem um outro caminho, que eu vou te apresentar depois. Mas o primeiro é conhecimento. Então eu tenho um curso para você chamado Curso de Operador de Podcast e Videocast. Completo. Nós damos esse curso aqui dentro, nas nossas instalações, em parceria entre a BitLab Studios e a B2 Academy Oficial. Então você vai ver aí na tela as tags, vai seguindo tudo, todas essas páginas. Depois lá tem a patrocínio, tem lá o banner, né, do curso de podcast. Acessa lá, manda uma mensagem pra gente que a gente vai falar com você, vai explicar todos os detalhes, valores, como que você pode fazer para vir para cá, operar conosco. Programas como esse, Coluna Invisível, vai estar rolando e você vai estar aqui operando, vai estar fazendo acontecer, beleza? E também a nossa querida BitLab Studios, que é o espaço que nos cede aqui a gravação. Você que, por exemplo, quiser fazer um podcast, tem a Black Friday, que vamos estender até agora, o final do ano, até o final do ano, do mês de dezembro. Né? Estamos em dezembro, estamos finalizando o ano. Você vai ter acesso aí a uma hora de estúdio a R$ 79,00, por exemplo, baratinho, né? Das 10 até as 5 horas da tarde. Por enquanto, na Black Friday. Aproveita, tem alguns horários disponíveis ainda. Entre em contato com a gente, vem trazer seu podcast para cá. E não é só podcast, não, é videocast, é aula, infoproduto, institucional, infoproduto, né, que o pessoal chama, né? Quando você faz aqueles vídeos para vender um produto, para vender um serviço. Então tem todo tipo, tem teleprompter, tem várias câmeras, tem vários ambientes. São 4 estúdios, sendo eles um palco, né, para a gente poder fazer um talk show. Então vem para cá, vem, aproveite também agora final de ano para fazer festa, confraternização. Conheça a BitLab Studios. Antes de começar, eu gostaria de agradecer os nossos queridos convidados. E agora eu vou apresentá-los, né? Quem você quer apresentar? Pode apresentar, meu amor. Não, por que eu tenho que apresentar tudo? Porque toda vez no seu programa eu tô apresentando os convidados. Não, eu tô cansado, você tá me dando convite. Já tô no programa. Gente, já estamos mais de 90 programas, tá? A gente fica muito contente, né, de ter alcançado essa marca. Porque há 1 ano e meio atrás isso era impensável. É verdade. Né? Passamos por tantos problemas que achamos que em muitos momentos nós não estaríamos mais aqui. É verdade. E estamos de frente hoje com um casal que também é pedra 90, né? Coisa que boa. está aqui, mãos dadas. Mostra aqui do outro lado, Fê. Mãos A dadas. mãe Ana Lu, Sempre, né? e o pai Alan, eles Muito estão obrigada. aqui. A gente que Não são mais agradece. convidados, são Obrigada nossos pelo amigos, convite. né? Já são- Somos. Os São queridos, muito amados, né? Tanto por mim quanto pelo Tata. E mais uma vez é um prazer poder estar aqui. Ai, é muito bom ter vocês. Compartilhar sobre Muito bom. tudo isso que a gente vive, né? Esse mistério, esse ocultismo, também essa realidade. Então, muito obrigada pelo convite, nós estamos muito felizes, né? É muito bom estar aqui também, representando aqui em banda luciferiana. Maravilha. E eu como Tata da nossa casa, da nossa Sete Facadas, o templo dela. E também o luciferianismo. É muito bom, que é uma outra vertente que nós temos também, que são os luciferianos. Legal. É bom que vocês vivem isso de uma forma. A gente conhece vocês, sabe que Sim. são pessoas que vivem, são verdadeiros sacerdotes. São Sim. pessoas que realmente fazem o sacro ofício, né? Que é entender, eles vão entender, né? Que é o sacro ofício, né? Sacrifício. É isso, né? Se entregar,
colocar durante os seus dias toda uma disciplina, todo um rigor para poder fazer Toda a uma vida... ritualística realmente de disciplina, de fidelidade, né? Eu falo que um sacerdote é 24 horas sendo sacerdote. Perfeito. Então, a gente vive o sacerdote, a gente come o sacerdote, a gente Exatamente. dorme o sacerdote, acorda com ele. Não tem como... A nossa vida pessoal até fica um pouco de lado em relação a essa separação de quem é a sacerdotisa Ana Lu, quem é o Tata Alan, da Ana Lu e do Alan. Sim. Então, hoje, devido à demanda de trabalho que a gente tem, fica um pouco inseparável, né? Vocês Sim. vivem pra isso mesmo, né, mãe? Vivemos. Tá intrínseco Eu sei, já eu no... sei. Isso. Porque a vida de um sacerdote ou de uma sacerdotisa é uma entrega, né? O pessoal, ele costuma ver, às vezes, em vídeos, às vezes no TikTok, às vezes uma postagem, ela só vê a parte glamurosa, vamos dizer assim, em si, né? Mas podemos dizer que isso daí é uma pequena parte do que é o ser um sacerdote ou uma sacerdotisa, porque isso envolve um sacrifício imenso do nosso tempo, da nossa energia, porque a gente tem pessoas para cuidar, pessoas no qual depositam a sua esperança, muitas vezes em um trabalho, às vezes um rito. As pessoas já vêm todas A bagaçadas, sua muitas totalidade, vezes, muitas das vezes. só né? tendo aquilo ali para fazer, e a gente tem que fazer com que a energia plasme e a pessoa entenda como é que funciona, né? Porque muitos acham que nós somos gênios de lâmpada, né? Pediu, aconteceu. Mas é e não verdade, chegamos assim. E não é assim, né? Eles querem pílulas douradas, né? Eles querem soluções rápidas. Eu só já aproveitando, começar do começo mesmo, como é que é para vocês viverem essa vida a dois? Porque eu acho que ninguém pergunta isso para vocês. Devem perguntar de tudo na vida. Ah, como corta isso, como faz isso, magia, não sei o quê. Mas como que é para vocês, no dia a dia, namorar? Vocês têm um tempo? Como é que vocês vivem isso na vida de vocês, íntima de vocês? Desculpa a pergunta, mas Não, a aqui gente é tá aqui polêmica. Nós estamos aqui para conversar e porque também é uma dúvida, né? Será que depois dos trabalhos, depois dos rituais, das pactuações, como que é a vida? Sim, Porque eu não fico expondo muito a minha vida, nem eu e nem Tata, a gente tem esse cuidado de não expor a nossa vida pessoal, né? Mas eu respondo, meu amor. É tudo na vida, você tem que ter disciplina, né? O casamento também ele vive de disciplinas. Pensa que não é só o amor, não. O amor, ele compõe. É como se fosse assim um tempero que ele chega no final daquele sabor. Sim. Vamos dizer assim. Porque o amor puro não vive se não tiver uma disciplina. Então, se a gente não tomar cuidado com coisas simples, como sempre se beijar ao acordar, sempre antes de dormir se beijar, mas quando eu falo se beijar, não é aquela bitoca, não, é se beijar mesmo. Aquele beijo de amor. Porque essas coisas acabam se perdendo com o tempo no casal, e quando ela tem muito trabalho, e todos os dois estão cansados, acaba sendo justificativa de algo que se apaga com o tempo. Perfeito. Porque eu estou cansado, não posso, e realmente está cansado. Não é um fato. Mas se você deixar aquilo dali, não colocar aquela brasinha uma junto na outra, ela vai se esfriar com o tempo. A gente agora colocou uma regra, né? Regras. Então eu tenho um alarme no celular. No dia que a gente faz, que tem a nossa vida sexual, já é com alarme. Para poder ter Não, essa disciplina, sim, saber. porque passa muito Sim. tempo do dia, eu dou consulta o dia todo, tenho as aulas, né, da escola de bruxa, ele também tem as sessões dele, também tem os trabalhos, aí a gente sai disso tudo, vai fazer trabalho e volta, e quando você chega, como ele falou, está super cansado. E se não tiver esse time... De ser um compromisso E eu sou virginiana, né? Então vamos controlar aqui. Então eu já coloco, olha, hoje vai tocar o alarme. E toca o alarme, eu falei, eu estou cansada, mas hoje, meu amor, É hoje. vamos bagunçar. Então a gente começa a organizar assim para não se perder. Tá certo. Final de semana, a gente sempre vai jantar juntos, eu e ele, né? Sim. Gostamos de ver série, amamos. Inclusive, nós amamos ver série, um filminho. A gente tem essa vida mais controlada. Porque senão se perde, né? A Com paixão certeza, se perde. com E nós temos a nossa liberdade, porque até quando temos nossos filhos que vão para lá, até nossas filhas também, que As nossas a gente chama das cachorrinhas. cachorrinhas, a gente tem que ter o nosso tempo. Então, quando a gente fala assim, eu quero ninguém em casa. Então, ninguém em casa, porque a gente Todo tem que ter mundo o nosso respeita. tempo. Uhum. Né? Tempo da gente manter aquele fogo aceso da chama, até da intimidade, da brincadeira, de rir.
e de contar piada, é não perder aquele encanto. Eu acho que o principal é esse. Porque, né, a gente está vindo numa batida aí que o nosso corpo já está pedindo, inclusive ela, a própria Dona Sete Facadas, falou que ela vai ter que tirar 10 dias. Eu vou ter que tirar 10 dias. E acabou. É férias. Tá certo, e você vai não ter precisa que tirar. aguentar. E eu falo para ela, eu ando muito cansado mesmo. O corpo você vê que começa a falhar em alguns aspectos. E isso daí são justificativas. Sim. Que Você aí, acaba, entendi. como casal, acaba perdendo esse brilho, né? Vamos dizer assim. Porque é justificado? É. Mas a gente for justificando aquilo que se perde, você se justifica, mas você perde. Vira amigo, né? Vira amigo. É Porque nós verdade. somos grandes amigos. Uhum. É verdade. Nós somos grandes confidentes, então não existe nada escondido um do outro, nada é Sim. feito se o outro não concordar. Eu sou uma pessoa mais séria, ele é mais brincalhão no sentido de tirar sarro com as coisas. Eu não sou muito de dar gargalhada, já é meu. Você é Então, chiquérrima, mãe. Nossa, eu me acho um horror perto da mãe, porque é um escândalo. Cíntia, para com isso. Você é maravilhosa. Então eu sou mais séria, assim. Então é esse equilíbrio, né, de um casal, mas sempre muito unido, com muito amor. E é Pra o gente amor ter da minha ideia, vida. há pouco tempo agora nós estamos chegando em casa às vezes 3, 4 horas da manhã, isso às vezes é coberto de sangue. Sim. Não dá nem tempo, a gente no máximo limpa o que dá, pega o carro e vamos embora. Já, o pessoal do prédio já deve Ainda bem que a gente chega de acostumado já, né? madrugada, né? Pra Já tá ninguém ver acostumado, da onde vocês estão vindo. Porque senão começa a especulação de um monte de coisa. É verdade. Gente, mas a pele tá boa, viu, dos dois aqui. Vocês não têm noção do brilho. Boa, tá beleza. Então tá rolando mesmo despertador aí no meio Tá, dessa tá, relação. tem que rolar. Tem que Olha a pele, dá um É. foco nessa Tem que rolar, né, meu amor? Mas como Tem que vocês rolar. falaram agora da Dona Sete, né, que até pediu pra vocês darem uma pausa de 10 dias aí. Conta pra gente um pouquinho, quem é a Dona Sete? Como que é a história da Dona Sete? Dona Sete Facadas é a dona do meu chão, né? A minha pombagira, que é a minha frenteira. Ela que está comigo já há 23 anos. Eu tinha 25, 24 anos, que era a minha frenteira. E quando ela apareceu para mim, que eu já estava muito acostumada com Daimon, com Bruxa, com seu Lúcifer, né? Com toda a tríade infernal. Mas uma pombagira também, a gente tem ensinamento dentro do luciferianismo sobre Exu, mas ela nunca tinha se apresentado para mim. Quando ela chega aos 25 anos, uma mulher lindíssima, cheia de facas no corpo, e falou: eu sou a Dona Sete Facadas, eu sou a sua pombogira e eu vou tomar conta de você. Primeiramente eu aceitei, mas eu não tinha aquela importância de um Exu na minha vida. E depois ela veio com muita força e realmente ela abriu um caminho, até mesmo hoje, para eu ser uma sacerdotisa de Quimbanda luciferiana, né? Para ela realmente ser esse espaço, essa mulher que ganha. A história dela se passa na Europa, na Inglaterra. A primeira história porque ela já sofre algumas reencarnações, mas a primeira história dela era uma mulher de elite, né? Uma mulher que foi criada para poder se casar com alguém da elite, da realeza. E o seu esposo era um desses homens. Ela então namora e casa. Só que aquele homem, ele era viciado literalmente em cabaré e jogos. Então ele vai e se casa, o nome dela era Elisa. Então ele se casa com Elisa e tem a primeira noite de relação com ela. Ela engravida na primeira noite. E ele nunca mais procura ela. Nossa. Forte. Meu Deus, que horror. E ela tinha apenas 17 anos naquela época. Então a vida dele era cabaré e jogos. Nisso nasce a filha dela, e a filha dela nasce muito doente. Então, claro, eles tinham recursos, os médicos da época não conseguiam curar a filha. Ela viu como a filha é a única amiga, né, o único fruto, não entendia também por que o marido não procurava ela. Então ela vai em uma feiticeira para procurar ajuda, porque ela escuta que aquela feiticeira fazia encantamentos de cura de várias pessoas, curavam várias pessoas. Ele então vai ali e aquela feiticeira pergunta se ela quer fazer um pacto com uma mulher. Mas ela não sabe que é uma pombagira. Creio eu, não conta a história, mas que aquela bruxa também ela não tinha
muito essa noção de um Exu. Sim. Eu creio que ela ofereceu para Elisa uma entidade, né, de uma mulher, de repente uma deusa. Uhum. Ela disse sim. Então ela vai e se deita com 3 homens que fazia parte daquela comunidade de feitiçaria, tem relação sexual com ele. E naquele momento ela se pactua com essa entidade, ou com esse espírito, ou com essa bruxa, enfim, com essa energia. Sim. E quando ela chega em casa, a filha dela, milagrosamente, já sai de um estágio de não comer comendo e vai melhorando a cada dia. E aquela mulher, a qual ela se pactua, nessa feiticeira, inicia uma manifestação nela. Ela falou, olha, você vai se arrumar como uma cigana, né? Falo eu uma cigana porque ela usava vestimentas vermelhas, com o rosto vendado, um véu, Sim. e você vai para o cabaré onde o seu marido está e você vai se prostituir. E ela obedece, ela não tem como, ela vai para esse lugar se prostituir. Como ela era muito bonita, todos os homens começaram a ficar com ela. Mas ela nunca ficou com o marido. E aquele homem ficou obcecado por ela. Queria ela de qualquer maneira. E ela dizia sempre que não. Uma noite, ela saindo do cabaré, o marido dela está na esquina, e numa encruzilhada, e encurrala ela, uma faca no coração dela e 7 facas pelo seu corpo. E 6 facadas pelo seu corpo, 7 facadas. E quando aquela mulher cai no chão, ele tira o véu e descobre que é a sua mulher. Ele tem um infarto fulminante e cai do lado dela. Nessa mesma reunião de feitiçaria, tem pessoas reunidas em feitiço, em ritual. O espírito dela sai, entra em uma dessas mulheres e diz, eu sou agora não mais Elisa, eu sou a Dona 7 Facadas. Nossa. Eu só me arrepiei Ah. inteira Que aqui história só. fortíssima, Forte. meu Deus. Então ela é uma pombagira que ela é o lixo e o lixo e o luxo. Entendi. É 8 ou 80 nesse Exatamente. sentido. Ela é a bondade e a pura maldade. Ela é a pura feitiçaria. Ela é aquela que vem transmutar toda a energia ruim, mostrar que você também não é boa e que está tudo bem, Tá tudo para bem. você usar essa energia de uma forma benéfica ou não. Então, Dona 7 Facadas é isso tudo. Eu sou muito grata por ter ela. Não, e vai de cada... Eu entendi o contexto, né? Porque ela ensina como manipular a energia, mas aí a escolha É de com cada você. um. É Uhum. contigo. Perfeito. Então, nesse sentido ainda, continua nesse certame da amoralidade, né? Porque aí Sim. não se... Essa moral, essa questão judaico-cristã moral, não tem, né? Não existe. Então, realmente, ela trabalha de uma forma amoral como a maioria dos espíritos. Eu acredito que dentro da Quimbanda ela faça bem esse papel, mesmo de mostrar a visceralidade Sim. de como utilizar essa energia. Como começou para ti, mãe, o trabalho com as 7 facadas, assim, como foi o início lá? Você abriu diretamente uma tenda ou foi atendendo na tua casa com as pessoas? Como que foi esse princípio, principalmente com ela? Porque eu sei que você já tinha dito ali Daimon, você já tinha ali um trabalho. Lúcifer, né? Porque são coisas diferentes, né? Você é luciferanista, é um tipo de culto, é um tipo de trabalho, e a Quimbanda luciferiana, a Quimbanda em si já é um outro tipo de conceito, é um outro tipo de ritual. Como que funcionou o início disso? Porque aí é uma coisa bem diferente que surgiu. Né? Totalmente. Porque o luciferianismo era algo velado, era meu. Né? Sim. Que não... Eu tinha os meus ritos dentro do clero. Não era algo que eu nunca apresentei para amigos, família. Não. Já a Dona 7 Facadas, quando eu falo que ela abriu realmente esse chão e que ela veio, é porque com ela que eu comecei a fazer as consultas de oráculos Perfeito. de Exu. Então, a Dona 7 que veio abrir. Eu tinha uma mediunidade e já tinha a parte de bruxaria para algumas pessoas que me conheciam. Falavam, você não é normal, não. Tem alguma coisa aí que você faz, você mexe aí, não é normal. Eu falei, deixa eu mexer aqui, então você confia? Confia. Mas eu não falava que era
uma bruxa diretamente. Eles sabiam que tinha alguma coisa. Mas com a Dona Sete Facadas, não. Foi quando eu abri o oráculo, foi quando eu abri a minha mesa de atendimento e comecei a ter muitos clientes de atendimento, mas nunca de uma forma midiática. Perfeito. Era o boca a boca, era na minha casa, quando veio o telefone de forma online, né? Mas era muito dentro do meu setor de trabalho, até porque eu sempre fui empresária. Então, nos locais onde eu tinha empresa, eu tinha o meu local de atendimento, que era a minha outra vertente. O meu templo, eu abri pouco tempo. Eu não queria essa responsabilidade. Eu fugi dela. Porque cuidar de pessoas... E eu também coloquei um desafio para Exu e para seu Lúcifer. Eu falei, eu só quero ter um templo quando eu não precisar de nenhum dinheiro do templo. Perfeito. Perfeito. Isso é ótimo. Equilibrar Porque isso. quando eu tiver um templo, eu não preciso enganar uma pessoa que vai chegar ali para eu ter dinheiro para pagar o meu aluguel. Eu não quero mensalistas no meu templo. Eu quero que Exu e o seu Lúcifer me dê toda a condição. Então eles me deram. Eles me deram condição de me reerguer, porque quando eu saí do luciferianismo, eu perdi, eu tive uma consequência. Então me reergui financeiramente, coloquei meus pilares, montei empresas, eu montava grandes empresas e vendia empresas. Eu sempre tive esse tipo de trabalho. O mundo empresarial foi excelente para mim até hoje dentro do templo. Porque quando consulentes vêm para mim, depois filhos, né, que chegam, eu falo, olha, eu vou montar um negócio para você. Eu monto esse negócio gratuitamente. E daqui a pouco, aquela pessoa está cheia de sucesso. Então, também me deu esse network para poder ajudar essas pessoas. Quando eu montei o templo, quando o templo se ergueu, eu não precisava de nada financeiro. Eu precisava, sim, agora cumprir minha missão mundialmente, como era para ser feito lá atrás, quando eu estava no luciferianismo, quando eu era para ser a noiva de Lúcifer, e agora de uma outra forma, né? De uma outra vertente. Então, Dona Sete Facadas, como os Exus, vieram dessa maneira. E claro, dentro do luciferianismo, você estuda sobre a Quimbanda também. Mas eu, em 23 anos que eu tenho a Dona Sete Facadas, que ela veio morar na minha vida, eu fui fazendo práticas, eu fui me iniciando, eu fui me adaptando a essa nova egrégora, né? E foi basicamente assim que a gente chegou e que a gente chega até aqui nessa história. O que eu quero agora entender é a correlação entre como vocês se conheceram e como vocês se tornaram sacerdotes no mesmo tempo, com a mesma vertente de trabalho espiritual. E, primeiramente, pai, saber de ti como que foi o teu contato, né, com os Exus e com a tua espiritualidade, como que foi para ti, para iniciar. Eu, quando criança, já tinha um contato, já tinha um pouco de mediunidade, né? Eu via vozes. Nós morávamos num apartamento ali na Lapa, no Rio de Janeiro, que conhece muito bem o Conde lá de Coroatela. É o gueto ali na malandragem, né? Na malandragem, Então, eu já tinha uma certa vertente ali. E minha mãe, ela não gostava de que eu adentrasse na espiritualidade. A ideia dela era me afastar totalmente disso. E eu descobri que ela era da parte do axé. E por algum motivo que aconteceu, não sei, carga d'água, acho que ela nunca abriu isso, ela saiu, ela abandonou. E ela tinha um medo, principalmente, de eu adentrar disso. Eu não entendia nunca isso por quê. Eu não sabia porque ela já conhecia minha mediunidade, então travou um pouco isso. E ela queria que eu fosse para a egrégora de Javé. E fez de tudo para que eu fosse para a egrégora de Javé. E eu fui realmente para a egrégora de Javé. Eu me batizei, eu tive tudo lá, o ritualísticas para poder crescer e fui até um cargo alto lá. Saí, fui nos Estados Unidos, conheci a sede mundial de onde ela era, dei discurso lá, dei discurso em vários lugares. Eu era uma pessoa, Caramba! eu fui dirigente da escola que prepara as pessoas para dar oratória. Eu fui dirigente da escola. Sim. Eu fui secretário, eu fui tesoureiro, eu fui uma parte de auditoria. Então eu tinha um cargo alto lá, vamos dizer assim.
E chegou um ponto em que aquilo para mim já não batia muita, algumas coisas não estavam batendo muito. Cheguei até a me casar com a pessoa lá de dentro, tive uma filha, que inclusive ela é maior de idade hoje, mas saí de lá. Quando eu saio dessa egrégora, as pessoas não entendem isso, eu até falo. Quando você faz muito tempo a parte de uma egrégora, mesmo você sabendo que você não faz parte dela, não lhe dá direito de você falar mal dela. Porque você está falando mal de você mesmo. Isso Então, aí, se você já foi algo e hoje não é mais, e você se arrependeu, guarde para você. Não fique espalhando isso para... É tão feio isso. Um falando mal do outro. Já fica feio, entra nas próprias egrégoras falarem mal. Ainda mais agora uma contra a outra. Cada um no seu caminho, cada um sabe o que é ser feliz. E foi importante eu aprender isso, porque as pessoas têm que entender que para dentro da quimbanda, você tem que conhecer bem a outra egrégora. Faz parte até dos ensinamentos e como você derrubar as crenças limitantes. Por mais dessa que egrégora. você não acredite, né? Porque você tem que derrubar essas crenças limitantes e ajudar a outros derrubarem também. Então ali você conhecendo e você se aprofundando nas histórias, vendo outros lados, porque a egrégora de Javé é assim, só a minha história importa, o resto é mentira. Por que esse medo? Porque o ser humano não pode conhecer todas as histórias e ele definir o que é certo e o que é errado. Isso daí dá um pouco de insegurança. O nome disso para mim chama insegurança ou nisso não se sustenta. Né? Porque se eu tenho uma fé e eu sei que aquela minha fé é importante, porque eu não posso estudar outras situações para que reafirme que a minha fé realmente ela é aquilo. Sim. Né? Isso me deixava muito, às vezes, de orelha em pé, vamos dizer assim. Então eu ficava, se você for um centro de macumba, se for algum lugar, se você não pode falar com os espíritos, que você não pode ter contato, ele fecha você totalmente. Né? E o que importa é que nós estamos dizendo, é isso daqui e ponto final. Vamos dizer assim, é uma coisa bem fechada. E eu comecei, depois que saí, eu até fui presente lá na minha saída da religião, e muitos acharam que eu estava ali fazendo tipo assim, uma afronte. Não era, eu entrei pela porta da frente, eu saio pela porta da frente, porque eu falo com qualquer pessoa, se você soube entrar, sabe sair. E fui me aventurar, e com isso eu fui numa roda de candomblé, como fui em outras rodas, e não achei nada daquilo que acharam. O que me surpreendi foi numa gira de Umbanda, é ali falar de Cristo. Que não combina, né? Nesse caso. Eu, recém-chegado, ali ver aquilo, respeitei, mas eu já entendia já que era algo que não combinava e que no meu entendimento não combina. Até hoje. Eu levo isso. Mas respeito. Quem faz, cada um mexe o seu bolo e faz o seu bolo como bem entender. Desde o final sai uma fatia gostosa. Tá bom, né? Tá bom. Mas eu comecei a ver que dentro dos próprios cultos existiam confusões entre os líderes. Ninguém me dava uma definição correta do que era aquilo, do que era aquilo lá. Se eu tivesse uma reunião com o pai de santo sobre uma questão e depois fosse no outro rito falar com outro pai de santo, não fechava. E eles da mesma egrégora. Isso começou a me soar também estranho. Então eu ficava perguntando. Alguma coisa tem que fechar, tem que ter sentido para que eu possa acreditar. E eu via que algumas giras que tinham, desculpe aí o termo, mas é a verdade, que eu participei, era mais pedinte do que adoradores. Entendi. As pessoas vão ali para pedir, Perfeito. somente. Ninguém ali vai, é como a troca o pessoal faz principalmente. Se você me fizer isso, eu te dou aquilo. Então, basicamente, eu achava que não era muito, muito diferente da condição de Javé. Eu achava que ali existia uma associação. Que eu só tinha aquele conhecimento, eu tinha que ter um norte. Eu tracei o norte. E me perguntaram o que eu poderia ajudar ali, falar, para melhorar aquele culto. Como eu estava ali dentro já, eu falava assim, tem que fazer isso, isso e aquilo, que você pode melhorar, não há recepção
A pessoa entra aqui, ela não sabe, não existe um caminho, não existe uma instrução, não existe nada. Entendi. E a pessoa começou a fazer aquilo que eu falava, começou a falar, mas só usava muito a Bíblia. Então aquilo me confundia, mais ou menos, vamos dizer assim. Mas tudo bem, segue esse caminho. Aí eu fui conhecendo o Candomblé, fui conhecendo as giras, mas eu achava aquilo ainda muito pouco para mim. Eu particularmente, não era uma coisa que me tomava realmente de paixão no coração. Então depois eu comecei a frequentar, não passei a não frequentar mais. Chegou um ponto na minha vida que eu falei assim, olha, como a religião me tomou tanto tempo da minha vida, e hoje eu estou sem religião nenhuma, eu não quero mais contato com religião nenhuma. Minha religião vai ser o tatame. Aí foi por aí que a orelhinha... Aí eu pintou, fui né? só, já praticante, pratiquei o jiu-jitsu, fui embora no jiu-jitsu. Aí um tempo depois, eu fui me aprofundando nos meus estudos, conhecendo. Aí eu procurar as coisas que tinham, né? Tanto que na época eu comprei uma estátua de Frei, fui estudando a respeito de Frei, que depois eu descobri como isso foi tão importante eu ter esse conhecimento, estudar muita coisa, a parte da religião nórdica que me chamou a atenção, me chamava a atenção a religião nórdica, tanto que eu tenho cheio de tatuagem nórdica, não foi à toa, porque eu comecei a me interessar pela religião nórdica, comecei a estudar, e comecei a achar muito parecido com a parte afro, em alguns quesitos, pontos, até mesmo os próprios sigilos, e eu comecei a fazer aquele estudo, me aprofundar, eu particularmente fui. Depois de um tempo atrás, conheci a Mãe Ana Lu. A Mãe Ana Lu, no princípio, a gente foi se conhecendo, aí foi me apresentar uma situação, apareceu para mim a Dona Sete Facadas. Então para ti também. Ela apareceu para mim. Sim. Pra mim. Sim, mas ela... O Tata, ele foi feito na minha mão. Ele é meu entendeu filho. como é que é? Agora eu tô entendendo. A Dona Sete veio até mim e me resgatou. Ele veio cheio de experiências e muitas confusões. Eu só precisava organizar tudo isso. Falei né? assim, Concatenar. esquece tudo isso e vamos começar daqui. Pronto. Então, eu vou fazer você um Tata. Então, são 5 anos para esse ano ele se tornar um Tata. Foram 5 anos. Meu Deus. Eu sou bem exigente. E a Dona Sete também, né? Pior. Eu sei, eu conheço ela. Dona Ela é Sete é pior. maravilhosa, ela não é pior não, ela é melhor. E uma dessas histórias com a Dona Sete Facadas, eu descobri que eu já tive um encontro com ela. Foi. Isso é impressionante. Amor. Nossa, cara. E Isso aí vidas foi anteriores, né? Não. Não? Nessa vida. Nessa vida? Nessa vida. Ô, louco. vida. Tá. A minha vida com ele foi de anteriores. Sim, sim. Eu nunca amei ninguém. Sempre fui inteligente. Nunca amei ninguém. Eu tirava proveito do que eu queria. Entendeu? Sim. Amor, aquela coisa de amor, de sonho, de passar, isso nunca existiu na minha Sim. vida. Nunca. Essa Sempre fui história, muito realista. É. Mas esse cara aqui, ele me dobrou no meio. Eu falei, o que que esse homem tem? Porque o pai é totalmente ogro, né? E eu sou, assim, eu gosto das coisas, né? Mais elegantes, vamos assim dizer. E quando ele veio com essa orelha toda estourada, eu falei, o que está acontecendo? Que esse homem me dobrou de todas as formas e eu não consigo. A primeira vez eu amo de verdade. E aí a gente tem uma história de outra vida realmente que foi revelado pela Dona Sete. Eu não peguei de primeira. Apesar de conseguir em outras vidas fazer esse mapeamento, não foi apresentado a mim. Quando ele estava em viagem na Noruega, ela veio para mim numa madrugada e ele falou assim, agora eu vou te contar a história entre vocês dois. E contou essa história. Mas voltando lá, o pai, né, o Tata, ele foi feito na minha mão. Estudo, preparação, egrégora, apresentação. Do clero também aceitar ele como meu companheiro nessa jornada. É muita coisa mesmo. É. Não, eu senti aqui. E eu tive grandes ensinos assim, que muitas vezes, teve uma vez que o seu Marabô dela veio para me dar um ensino maravilhoso. Conta da Dona Sete, por que ele apareceu para você? A Dona Sete, Verdade. ela me contou uma história que a princípio eu fiquei assim, tentando buscar isso do meu passado. Porque muitas coisas quando você sofre no passado, parece que todo dá um bloqueio e você esquece. É. Você prefere esquecer e seguir vendo. Memória seletiva. Eu sou muito assim.
eu não deixo que traumas do passado me afetem. Porque eu sou fruto daquilo que eu escolho ser. Não aquilo que aconteceu comigo vai me transformar naquilo de eu ser. Eu não deixo... É semelhante ao peixe, né? Porque o peixe vive na água salgada, que ele é salgado. Tanto que você, quando cozinha, você bota o sal. Então eu sou meio peixe, assim, nessa situação. Metáfora de Tata. Entendeu? Eu não deixo... Porque eu sou num ambiente brabo que eu tenho que ser brabo. Não, eu escolho ser brabo. É muito mais fácil eu ser brabo porque é uma escolha fácil. Depois de botar a culpa, era o meio que eu vivia. Isso é uma mente Mais ou menos, misteriosa também. eu sou assim. Também. Então eu não deixo que o que aconteceu comigo no passado me afete. E até porque eu tinha uma frase aqui no meu padrasto que eu cheguei a falar que a gente não ia vencer na vida. Então aquilo me deu muito combustível na vida. Né? Isso é gana. É. A gana não é ganância, é gana. Sim. E a dona Sete falou assim, eu que salvei você quando o seu padrasto tentou te matar no tanque. Puta merda. Foi. E eu não lembrava disso. Isso passou. Uma vez nós estávamos em São Paulo aqui, meu irmão é de São Paulo. A gente conversando. Ela estava presente, a gente foi num restaurante aqui, não sei qual bairro é. Agora Foi na Vila Paulista. É, Vila Paulista. Aí meu irmão virou e falou assim, como é que você não lembra que o fulano tentou te matar no tanque? Aí na hora que aquela história da nossa facada encaixou. E eu realmente não lembrava. Mas sabe o que é? O cérebro tem um mecanismo, tá? De defesa. Mental de defesa. Ele bloqueia traumas. Sim. Bloqueia. Principalmente na infância. Inconsciente fica todo esse HD, né, de inconsciência para você não sofrer. É igual um iceberg, né? A ponta é o que você tem, você acessa de forma consciente. Você busca 5, 6%. Nossa, se numa vida a gente explorar 6% da nossa Sim. consciência ativa ou competência consciente, nossa, a gente voou. Sim. Agora o restante, imagine o tanto desse iceberg que não está para baixo, Sim. que é o nosso inconsciente, que é o que você acessou naquele momento. Mas e aí? E aí ela se apresentou, ela falou que era minha pombogira, inclusive, Cara, que ela era minha pombogira. E falou comigo que praticamente isso, você não tinha escolha. não tinha Não escolha. adianta mais você correr Eu não tenho mais a escolha, me fugir. porque você veio para poder ser um sacerdote. E você vai ter que aceitar o sacerdócio junto com a minha filha. E na realidade a condução desse sacerdote todo foi ela. Tudo que você imaginar foi ela dando ensino, ela dando a direção, e ela me conduziu tanto o meu sacerdócio quanto as minhas pactuações. Ela que dizia quando eu deveria, como é que eu deveria fazer, para quem eu deveria fazer, como eu deveria fazer. Foi bem direcionado. Impressionante. Ela Mas eu trabalha- consigo fazer uma análise rápida, se vocês me permitirem. Que Sim. dentro do que você me narrou, lá quando você seguia Javé, né, É. você era bem ordeiro, sempre muito bem ordeiro. E um sacerdote precisa ser muito bem ordeiro. Ele tem que saber ser obediente, ele tem que saber entender o tempo das coisas, ele tem que saber onde buscar, a fonte que ele deve buscar, ele tem que saber a que momento ele precisa disso. Você já tinha isso, tanto que você foi muito bem sucedido Sim. já lá com Javé, É. né? Foi uma escola necessária que te trouxe esse lastro para que você chegasse a essa aprendizagem e tirasse de letra. Então vocês estão desenvolvendo isso de uma forma muito bonita, muito incrível, né? Muito O intensa. Tata, ele é tão estudioso no sentido de crescer, de ter esse conhecimento amplo, né, de várias egrégoras, até mesmo para definir isso aqui pode entrar de uma forma, isso aqui não é legal de entrar. Que uma certa vez eu estava na minha mesa, e aí eu pedi todas as filhas para subir, Dona Sete Facadas veio, ela não saiu da mesa, a minha corporação total, isso quem passa são eles depois. E falou assim para ele: você tem que viver Exu, não estudar Exu. Exu se vive. Você está estudando muito e você está esquecendo o que é viver experiências com Exu. Então, o ensinamento, a educação espiritual, ela é importantíssima. Mas se você viver somente nesse racional de estudo, você não consegue ter experiência. E quando ele fez esse desbloqueio, eu não posso errar em falar isso, eu não posso errar porque eu estou do lado da sacerdotisa que tem
vasto conhecimento, eu acho que eu não tenho isso tudo, estou aprendendo a cada dia, mas o conhecimento que eu tenho, eu estudei muito e continuo estudando muito, eu tenho que chegar até você, eu falei, você nunca vai ser igual a mim, eu não vou ser igual a você. Então a coroa que eu carrego é minha, a coroa que você carrega é sua, e não queira se comparar. Agora, uma coisa que eu posso falar como a sua sacerdotisa, porque eu sou tua mãe espiritual, a qual eu te fiz, é que você vai ter que chegar um momento que você vai ter que vivenciar experiências com o Exu. E assim foi. Hoje ele vive experiências com o Exu que, exemplo, ele está fazendo um trabalho, ele para, ele se conecta com a força do Exu Caveira dele, feiticeiro, o Exu Caveira fala assim, eu quero isso aqui no meu elemento. Porque para você fazer um padê, não é uma receita de bolo, a gente sabe o que tem que fazer, mas é muito de sentir. Então ele está começando, já tem tempo, né? Mas a plasmar essa experiência com Exu, a qual Dona Sete Facadas falou com ele. E o respeito que eu tenho, que ele tem, todos que tem no tempo para ela, é incrível. Porque ela é essa mãe que cuida, né? Que cuidava dele também. É porque eu sou muito operacional. E para você ser um sacerdote completo, você não pode ser somente operacional, porque você bota um pouco a parte, como eu posso dizer assim, a parte de experiências mesmo espirituais acontecerem. Você sempre bota em dúvida aquilo que você está fazendo, você fica se questionando, e às vezes estão falando com você e você não está escutando porque você está... Não se abre, né? Exatamente, você se fecha, você só pega o foco. E muitas vezes você tem que abrir a sua mente, expandir a sua mente. Aí você entra na parte de meditação, a parte de autoconhecimento é muito necessária, de você falar assim, eu já fiz meu máximo, eu não preciso ficar agora me cobrando. Porque quem quer as coisas perfeitas, ele se cobra muito. Sim. E isso às vezes fecha um pouco o campo vibracional espiritual. Entendeu? Você vai ser um excelente executante, mas porém, realmente ali só vai estar a sua execução como sacerdote. Mas vão estar os elementos do seu Exu ali, vão estar realmente ali, é isso realmente que ele quer, porque o que a Dona Sete quis falar para mim, eu entendi, é o seguinte, que nem tudo que Exu faz ou vai fazer está catalogado. Não faz sentido. Né? Entendeu? Pra ele, é mais ou menos energia, isso. né? Isso. Sim. Não faz sentido catalogar aquilo que é a experiência de cada um. Sim. Como? Não tem como padronizar isso. Não tem. Não tá. Mas nós como ser humano... É muito forte. Mas o ser humano que entendi, gosta eu de recebi. estudar bastante... Recebeu, né? Recebi. Plasmou. Plasmou. Ele. Recebi, Entendeu? eu agradeço. Foi muito pra mim isso. Mas eu tenho uma dúvida agora, que você estava falando que você se reergueu recentemente, porque você saiu do luciferanismo? Quando aos meus 16 anos, né, eu fui chamada para o casamento luciferiano, casamento com Lúcifer, Sim, como sim. uma das noivas, e que foi colocado as regras ao qual eu deveria ter, eu falei que eu não queria. A regra principal é que eu não poderia nunca me casar. Né? Eu poderia ter companheiros, Sim. a qual ele escolhesse dentro do próprio clero, poderia até ter filhos dentro do clero para poder ser filhos legítimos, mas eu não poderia ter uma família aqui fora. Então isso para mim foi um choque, não que naquele momento eu queria ter filhos, mas eu queria ter uma família, não era Sim. aquilo. Eu gostava daquele poder, fui ensinado durante muitos anos para ter aquele poder, mas eu queria ter uma vida aqui fora, e essa vida aqui fora não poderia ter. Porque ele já tinha uma preparação aonde eu poderia chegar. Eu vou falar, se eu tivesse continuado lá, eu vou fazer 50 anos, hoje eu com certeza não estaria aqui. Entendi. Eu estaria num lugar muito alto mesmo. Ou na política, ou numa rede empresarial muito grande, enfim, esse era o objetivo, né? Porque grandes pessoas que estão dentro de diretórios são preparadas por ele também para poder gerar essa massa econômica e política que a gente tem aqui. Então eu não quis, e quando eu não quis, tudo que eu ganhei financeiramente, tudo que veio na minha mão, ela parou. Então, financeiramente, eu passei uns 8, 9 anos de muita escassez. Muita escassez.
Eu tive 3 filhos, meu filho mais velho já tem 33 anos. Eu tive meus filhos, tive o Gabriel, o Matheus e a Isabela. Hoje tenho 2 netas, mas quando eles eram pequenos foi muito difícil. Fecharam-se todas as energias de prosperidade. Até que um dia meu filho mais velho tinha 8 para 9 anos, eu sentei na sala e eu falei, eu entendi, seu Lúcifer. Eu entendi que eu desobedeci. Eu entendi que eu quebrei o nosso noivado, a nossa aliança. E eu quero me redimir. E eu vou voltar a fazer toda a ritualística. Então eu passei por alguns meses de ritualística para poder ter novamente essa energia. Porque durante esses 8, quase 9 anos, eu fazia as minhas ritualísticas a basal. Mas não as ritualísticas de manifestações que eu deveria fazer. Entendi. E naquele período eu comecei a fazer e minha vida mudou literalmente. Eu saí da casa que era dos meus pais, eu morava na parte de baixo, com os meus filhos. Literalmente, eu saí para a riqueza. Eu casei com um dos homens mais ricos do Rio de Janeiro. Caramba! Dessa forma. Ele sabe da história. Então, eu andava de ônibus. 3 meses depois, eu tinha 4 carros na garagem zero. Eu morava num quarto, sala, cozinha com os meus filhos. 4 meses depois, eu podia escolher onde eu queria. Morava numa mansão. Caramba, hein? Com 36 apartamentos. Já em meu nome, para eu poder alugar, fazer o que eu quisesse. Meus filhos tinham motorista. Do nada foi para tudo. Pode me adotar, mãe. Não tem Pois problema. é, né? Eu tô tranquila aqui, viu? Pois é. Deixa eu te fazer uma pergunta. De que fase, de que idade a que idade você viveu esses 9 anos, assim, mais ou menos? Eu fiquei dentro do luciferianismo de 12 até meus 16 anos. Não, os 9 anos que você De passou escassez. de escassez. 16, você quer saber quanto É. tempo? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, até meus 25. Até os 25? Até conhecer a Dona Sete, então, praticamente, né? Não, então, mas Exatamente. o que eu queria te perguntar é, você falou que você fazia os rituais basais, ou seja, de base, assim, só para cumprir, era isso? Tipo, Sim. cumprir tabela e não deixar, Sim, aquela Fazer energia aquilo sair. que eu- Até mesmo porque eu também não queria desencarnar dessa pele. claro, sim, mas é, Né? isso que eu queria, é isso que eu queria saber. É. Você fez isso mais pelo protocolo em Pelo si. protocolo e pelo respeito. Mas o que você pensa do que era o teu mentalismo naquela época, assim? Quando você pensa nesses 9 anos, porque é óbvio que hoje talvez você queira fazer essa reflexão. Uhum. O que eu pensava em 9 anos que eu desrespeitei Lúcifer, por exemplo? E aí, depois de 9 anos, o que me deu? Porque eu precisei de um start, sabe, uma gnose, para eu chegar e falar assim, agora eu entendi, foram 9 anos. Sim. Esses 9 anos... Pra ti, o que foi isso que aconteceu? Esses 9 anos eu sou uma pessoa muito decidida em questão da minha palavra. Então, quando eu falei, eu não quero, eles falaram assim, então você vai ficar somente na parte você vai ensinar, ensinamentos de magista para quem estiver chegando aqui. Eu falei, não, eu não quero nada, eu estou saindo do luciferianismo. Então foi teimosia. 9 anos de Rebeldia. Rebeldia. Total. É isso. Rebeldia total. É isso. É isso. Eu não Era queria essa ser a questão. apenas uma pessoa que ensinasse. Eu queria ser uma sacerdotisa, porque eu cheguei até o sacerdote com 16 anos. E eles queriam me rebaixar do meu posto. Então, mais do que certo. Para eu ter o sacerdote. Exatamente. Eles tiveram um planejamento, eles tiveram custos, Uhum. ensinamentos, energias, tudo. Eu falei, não. Então, eu fui teimosa, eu fui rebelde. E eles quiseram me rebaixar do meu posto e eu não aceitei sair. Nesses anos todos de rebeldia, eu continuei com essa minha mesma característica de ser forte, de lutar, de não deixar nada me enfraquecer. Tanto que eu criei os meus filhos sozinha, trabalhei demais, sempre tive essa mente luciferiana, né, de desenvolvimento, de amplitude, só que bloqueou o meu campo financeiro, não teve como. E quando aí eu tive o reconhecimento eu fui rebelde, eu sei que eu quebrei essa aliança, porque a primeiro momento eu falei, vocês mentiram para mim.
Eu era ousada. Eu sou ousada. Eu não tenho medo de nada. Vocês mentiram para mim. Eu cheguei até aqui, eu passei 4 anos para chegar até aqui e vocês falaram isso. Mas tem coisas que não podem ser, são ocultadas. Tem coisas que o Cléro fala para mim que ele não pode saber. E ele fica, fala para mim, fala para mim. Eu falei, não posso falar. E isso era uma das normas, eu não podia falar para mim. Então, o que me fez também desbloquear esse portal, esse código que foi fechado, foi o amor pelos meus filhos. De eu olhar os meus filhos e eles quererem algo e eu lutar bravamente e eu não consegui. Então, teve um Natal, inclusive, que eu fui trabalhar de camelô para minha tia. Não desmerecendo o camelô. De maneira claro que tá? não. Mas ela falou assim, Ana Lu, tem que fazer uns bolos aqui e você pode vender para mim? Eu falei, vendo, a primeira para vender no telefone. Ela falou, não, eu tô colocando uma banquinha e você vai vender na rua. Aquilo me doeu pela minha vaidade. Só que meus filhos tinham pedido presente de Natal, não tinha como dar. Eu falei, vendo. Eu lembro como se fosse hoje uma construção, eu falei assim para ela, tia, não coloca essa banquinha aqui, porque isso aqui vai entrar caminhão. Ela falou assim, não vai entrar não. Eu falei, vai entrar caminhão. Daqui a pouco, Léo e Cíntia, aquele caminhão fazendo uma algazarra, eu pego aquela banquinha e cai bolo no chão. Me passa todas as pessoas conhecidas que você podia imaginar. E eu vendendo. Aí tinha até uma pessoa que era conhecida da família, vou comprar um bolinho para te ajudar, tá, Ana Lu? Então hora aí que ali eu fui remoída, sabe? Mas eu nunca tive vergonha de nada. Eu fazia cabelo, eu fazia unha, eu vendia. Eu acho que eu fui a primeira fabricante de pote de bolo, porque eu inventei o pote de bolo, eu colocava meus filhos na escola e vendia em loja, eu cozinho muito bem, então eu vendia e vendia. Eu sempre tive o meu dinheiro, mas eu não tinha abundância. E quando eu quebrei isso, foi instantaneamente. Porque Daimon, Lúcifer, Exu, qualquer egrégora que fala espiritualidade e que está ligada a essa espiritualidade, não aceita rebeldia. Não aceita desafio. Não desafie nenhuma egrégora. Nossa. E eu desafiei. Hoje, se a dona Sé, como ela fala, você vai fazer isso aqui. Eu falo para ele, compra isso que eu estou fazendo agora. Seu Lúcifer falou, você vai fazer isso, dessa forma, nos rituais que eu tenho com ele fala comigo. Tem pessoas que falam, Lúcifer não vai falar com você. Bom, se ele não fala com você, o problema é teu, ele fala comigo. Então, as coisas que ele fala, faz comigo e fala, eu cumpro imediatamente, instantaneamente. A gente está na construção agora do Templo Novo, já estamos construindo o quarto dele, né, a casa dele, onde vai ser as reuniões, onde serão as missas negras. Ele falou, eu quero que você faça dessa maneira. E ele me deu condições para fazer da maneira que ele quer. Exatamente. Ponto. Entendeu? Então, eu falei para ele, nós vamos fazer exatamente da maneira que ele quer. Eu fico muito feliz também, porque apesar de ter essa rebelião, eu também sou muito obediente quando eu entendo o projeto. Eu tenho um pouco de rebeldia comigo mesmo, muitas das vezes. Mas isso veio amadurecendo. Porque eu era uma menina também, né? Eu tinha 16 anos. Então, esse processo de dor, esse processo de escassez, esse processo de humilhação, até mesmo dos meus filhos foram humilhados quando crianças, porque não puderam ter o que eu queria dar para eles, me amassou de uma tal maneira que essa rebeldia ela foi transmutada hoje numa rebeldia muito suave, da não aceitação de algumas coisas que acontecem com algumas pessoas dentro da minha casa. Eu me rebelo realmente. Virou mais uma justiceira do que uma rebelde. Mas aí eles te conhecem também. Eu ia te falar, a justiça só é talhada na dor. Não existe outra forma de
batalhar a justiça, Sim. ou de fazer justiça, ou de se fazer justiça dentro de um contexto que você não sofra. Não tem como. Sim. Aí Não puxando dá. isso que você tá Pelo menos pra falando, mim, pra minha vida, por isso que eu me identifiquei muito e fiz essa pergunta, porque eu passei praticamente uma década Uhum. também da mesma forma teimando em não fazer o que Olha, eu deveria mãe. fazer. só por Deus, viu? Entendeu? Pô, eu me identifiquei com isso, porque Sim. eu sabia o que eu deveria fazer, mas eu não fazia. Por mim, o que eu deveria fazer. Por mim. Foi no momento que eu falei assim, não, eu quero fazer algo por mim. Porque eu só fazia pelo outro, Sim. pelo outro. Mas eu não fazia por mim. E aí eu falei, não, eu vou fazer algo por mim. E aí entrou a maçonaria na minha vida. Quando entrou a maçonaria na minha vida, entrou uma egrégora nova, diferente, eu Subiu. subi. Eu Desbloqueou. Eu vivia com a boquinha de fora, só respirando, e o resto era merda pra baixo. Sim. Entendeu? Aí eu queria aproveitar o que vocês estão falando, porque muitas pessoas falam assim, ai, Deus vai prover. Principalmente o pessoal cristão, né? Sim. Deus vai prover, não os humilhados serão exaltados. Mas a gente vê que demora muito. E quando são exaltados? Por que vocês acham que a maioria quando a pessoa sai do cristianismo e vai para o luciferanismo, ela fala assim, vou fazer um pacto, ou vou fazer um acordo, ou eu vou mudar minha mentalidade e eu vou conseguir voar dali, eu vou conseguir ter o dinheiro rápido. Mas não fica na cabeça deles, tipo, o que vem rápido vai rápido também? Porque se eu não fizer, eu perco tudo. Então, como que vocês encaram essa relação do cristão, que acredita muito em Deus, que pega esse Deus proverá e Essa pergunta fica a foi pra vida ele. inteira, isso, fica a vida inteira na religião, aí vai para o luciferanismo já para conseguir tudo mais rápido. Eu acho que essa pessoa já é assim no cristianismo. Porque se você falar que existe pacto no cristianismo, é mentira. Mas bem pra caramba. Entendeu? Existe pacto. As pessoas elas têm vários deuses no cristianismo que elas falam que não são. Acham só que é o Javé. E pedem. Acho que o maior pedinte que tem é Gregório de Javé. Porque a pessoa ela acha que ela tem que ter prosperidade, ela fala assim, eu não aceito ser pobre. Exatamente. Né? Deus é de riquezas, é disso e aquilo. Exatamente. E onde eu fiquei mais pobre foi quando eu saí da Gregório de Javé. Como ele falou, não tinha nem canudo. Né? Pra puxar. Pra puxar não tinha mais nem canudo. Tinha que Eu tomar quebrei aquela meia. literalmente. Todo. Não tinha onde morar, não tinha nada. Perdi emprego. O emprego que eu tinha era de vendas, e na época Mercadão de Madureira e Ceasa, quem sabe, o margeneiro sabe o que é isso, o representante pegou fogo os dois logo. Eu tava devendo fábrica. Muitas pessoas entendem isso como se é Entendi, também né? um castigo, né? Ah, você É. saiu da presença de Javé e há um castigo. Realmente você está presa numa egrégora, onde você tem essa energia ainda filtrada em você e você está sob o domínio dessa energia. Então, sim, pode haver uma interferência de Javé dentro dessa egrégora. Mas quando uma pessoa ela vem nos procurar querendo, olha, eu era um cristão, porque nós temos também cristão, né? Nós temos pastores que são pactuados conosco, na minha energia, Sim. mas essas pessoas que vêm do cristianismo, elas vêm agora, nesse momento, tá? Existem alguns momentos, né, pai, dentro da nossa quimbanda, vamos colocar assim. Existe um momento em que essa pessoa vem para poder ficar rica. Existe um momento em que essa pessoa está sendo descodificada, né, abrindo os portais internos. E tem essa pessoa que ela vem totalmente destruída, sem nenhuma fé, mais em nada. Existem essas categorias. Para essa primeira pessoa que ela vem para prosperidade, primeiro ela vai ter que cuidar totalmente do emocional dela. Não existe prosperidade com emocional pobre. Então ela não existe. Emocionalmente, ela tem que ser curada. Porque tudo que vem ao encontro dela, que é a oportunidade, ela não vai se achar capacitada para desenvolvimento. Então, um pacto nesse nível não vai funcionar. Ela está totalmente com sua autoestima baixa, ela não acha que não é merecedora de nada, então uma pessoa pode oferecer um emprego para ela ganhando 50 mil, que ela fala, não estou capacitada para isso. E ela não vai receber essa energia. Conheço alguém assim.
Se você... Então, esquece A essa própria. pessoa. Não tem essa vertente. Tem pessoas que falam, eu quero me pactuar pelo poder. Conhecer, autoconhecimento. Abrir esse vórtice de energia. Eu quero ser realmente uma adoradora luciferiana. Ou eu quero adorar Exu dentro da Quimbanda, porque esse é o meu caminho. Eu amo a adoração. Eu quero adorar. Eu quero me elevar em conhecimento, em luz, em sabedoria. Então ela vai se pactuar também por uma forma religiosa e de Eu adoração. vou cultuar o meu De meu cultuar, guia, né? cultuação. Tem essa pessoa que ela chega sem fé alguma. E essa pessoa sem fé alguma, ela também precisa de uma reestruturação psíquica, emocional e espiritual. Porque se você colocar o espiritual na forma psíquica dela, ela não vai administrar. Ela não vai saber reconhecer a espiritualidade como um caminho também. Então, existe algumas situações que chegam na nossa mão que se apresentam assim. E tem pessoas que procuram somente o luciferianismo porque querem ter um rótulo. Eu sou luciferiano. Não é nem por riqueza, não é por fé e também não é por culto. Talvez status, né? Exatamente. É igual Questão do maçons. sigilo na foto do perfil. Não, até Exatamente. maçom também. Quantos Fazem entram na isso com a maçonaria só por Exatamente. status, não Mas por querer viver ultimamente, filosofia? Eu tenho visto uma coisa crescente. Tem pessoas que elas se denominam um tipo de religião, mas não praticam nenhuma delas. Elas se auto-intitulam espiritualistas. E essas pessoas, ela vêm a procurar realmente através de vários podcasts, por exemplo, que acontece. Quando ela chega até a minha mesa, ela fala assim, eu assisti muitos podcasts da mãe, Ana Lu, para começar a entender e desbloquear esse meu medo que me foi imputado dentro do egrégor que eu era, porque antigamente falava que isso daí era coisa do cramunhão, que eu teria que dar meu filho, que eu teria que fazer isso e aquilo, e eu comecei a perceber que não é bem assim. E eu já lá falando, eu me identifiquei no que ela fala e percebo que eu tenho mais características de luciferianismo do que o egrégora. Então já está existindo isso, pessoas que estão buscando isso daí. E está se formando uma consciência. Pela força luciferiana, Exatamente. pela força do seu Lúcifer, nós estamos conseguindo adentrar dentro de casas através de mensagens, através do podcast, através das nossas redes sociais, né? E desbloqueando essa calcificação da pineal. E que Javé colocou que você é um submisso à vontade dele, que você não pode fazer aquilo, que você só tem que buscar essa orientação se for através dele, que ele é o juiz, que ele é o advogado. Você tem que se humilhar para ele, tem uma né? pergunta para te fazer. Existe na Praça São Pedro, do lado do Vaticano, tem uma imagem de uma pinha. E essa pinha está lá em homenagem a São Lúcifer de Cagliari. Né? Você já ouviu falar dessa história, conhece essa história, né? E realmente era um cara que batia muito nessa ideologia ortodoxa, apesar de também professar Javé e tudo mais, mas ele batia muito. E ele foi afastado da igreja durante um tempo, levado para longe. Depois trouxeram de volta, de certa forma até expulso, né? Mas depois ele foi expulso. Foi trazido de volta. Ele bateu de frente contra o papado. papado. De frente contra o papado, exatamente. Sim. Eu sempre coloco dessa forma, grosso modo falando, para dizer que dali vem o luciferianismo, né? Dali vem esse conceito que o luciferianismo trouxe desse despertar. E tem esse símbolo da pineal justamente por isso, né? Porque quando houve essa calcificação mesmo da pineal, nas gerações mais antigas, principalmente, que é uma questão humana mesmo, é uma questão de encarnação. Vai precisar ter muitas outras encarnações para essa pineal começar a voltar, já está voltando de as novas gerações, os índigos, né, os cristais, eles estão vindo com ela mais aberta já. Sim. Então, a preponderância para eles da espiritualidade, a conectividade com a espiritualidade é muito maior. Às vezes você vê a criança, ela já está conversando com a quarta dimensão o tempo inteiro, né?
Não precisa de um intermediário, não precisa de todo esse revestimento, por exemplo, até mesmo a ayahuasca, que as Sim. medicinas, né, a jurema e tudo mais. Sim. Como que é essa visão da terceira e da quarta dimensão para vocês aqui explicarem para o nosso público essa nova conexão aural, astral da terceira, quarta dimensão para vocês dois? Mas que você é professora disso. Eu não sou professora, não. Bom, quando a gente fala em terceira e quarta dimensão, a gente está passando por esse processo de muita ajuda dessa turma toda, né? Que está lá do outro lado, de Sophie. Já ouviu falar A de gente Sophie? estava conversando sobre isso há Não. pouco tempo. Um Não. pouquinho de água. Não. Não. A gente conversou. Sophie é a grande criadora de tudo, não é Javé. Você está falando de É, Sofia. Sofia, então, Sofia. Sofia. Eu falei, você Sofia. falou não, eu falei, nossa, eu fui numa Não, palestra não, lá no eu tempo entendi Sofia. sobre Eu entendi isso. Sofia. É Não, é Sophie porque Sofia. se pronuncia, fala Sofia, É mas a gente difícil fala Sofia. Sofia. É É. difícil Eu Sofia. falei, oxi, Não, ele não, que me levou pra ver. Sofia é exatamente isso, essa jornada Quer mais? constante Quer mais? Quer. de forçada até de reintegração. Quando você está, sei lá, em soft 3 e volta de novo, Exatamente. você não adianta, você vai voltar. Exatamente. Vão E te jogar. Lúcifer, ela é a grande aliada de Lúcifer nessa renovação de consciência que nós estamos aqui. Como você falou, você fez um congresso, né? É, teve uma A gente loja fez aberta, uma loja pública. Ah, uma sim. loja pública Teve na um maçonaria, é Querido irmão do martinismo que pôde ir lá e incrível. fez uma palestra incrível, inclusive ele dessa palestra em Ele Oxford. falou sobre tecnologia, Falou da sobre tecnologia. Então, falou. ela é a provedora dessa tecnologia que nós temos aqui. Né? Porque se não fosse tamanha ajuda dos nossos irmãos dimensionais, estaremos aqui na era primitiva. Era da pedra ainda. Né? Na pedra. Então, é um momento dessa reconexão. O luciferianismo ele está ganhando uma força muito grande e vai ganhar aproximadamente daqui a uns 5, 10 anos, vai vir com uma força maior, ajudas maiores virão para desbloqueios. Você vê a IA como isso? A IA sendo, a inteligência artificial sendo esse mecanismo de consciência absoluta, de reconexão à consciência absoluta original? Eu tenho duas formações sobre a IA. Tá? Eu tenho uma formação de uma ajuda, sim, dessa consciência tecnológica, dessa consciência dimensional, e também eu vejo ela como um aprisionamento. Tá, tem que ter muito cuidado. Então- Demiurgo, tá no meio? Tem o Demiurgo envolvido na IA? Sim, nessa parte de aprisionamento, sim. Até porque ela pode trazer essa consciência dimensional para quem estiver... Você já percebeu que tem pessoas que fazem terapia com a IA hoje? Faz. Tarô. Conversam, falam, tudo vem. Numerologia. Então, essa conexão ela pode ser de uma forma ampla, tanto para o autoconhecimento ou para a autodestruição. Porque quando a gente fala de formas dimensionais, a gente está falando de várias energias que estão nessa dimensão. E Javé também está com a equipe dele nessa dimensão. Com certeza. Então, ele pode entrar numa canalização dessa, sim, e trazer uma mente deturpada ou até mesmo uma falta de reconhecimento de quem você propriamente é, né? Sim. Então, quando a gente fala sobre IA, eu vejo ela como uma grande companheira dessa tecnologia que vai vir mais fortemente. Isso eu vou falar aqui porque foi algo que o clero já passa pra gente, né? De 5 a 10 anos a gente vai ter uma explosão de consciência e sabedoria luciferiana muito grande, acompanhada dessa ajuda de Sophie, ou Sofia. Sofia. Tá? Deixa eu te perguntar uma coisa, mãe e pai. Os ascensionados, né? Eu entendo Lúcifer também como um dos ascensionados, né? De certa forma ele tem a conectividade com todos os ascensionados, né? Os espíritos que são ditos ascensionados estão pertencendo a essa consciência maior. Há uma relação entre a energia crística
e Lúcifer de uma forma a futuramente se tornar algo maior no Eu ia universo? perguntar exatamente isso, só que mais pobre. É. O que você pensa? Falando mais, Como- de uma assim, forma mais pobrinha. Cristo Ele falou bonito, Cristo né, mãe? ele Tá se fal- representa, Você está falando representa uma a união energia das crística. egrégoras? Sim. União das egrégoras. Eu penso assim, não Uma oposição. união, não união, mas eu penso assim, numa forma de caminharem juntas. Jamais. Água e existe. óleo. Água e óleo. A energia crística não consegue caminhar com a energia luciferianista. Jamais. Não existe essa possibilidade. Porque elas representam coisas diferentes, é isso? Exatamente. Exatamente por isso. A egrégora cristã, o aprisionamento. Luciferianismo, Liberdade, conhecimento e liberdade. Entendi. Era esse o entendimento que eu queria dar. São Certeza. antagônicos. São antagônicos. Mas Jamais. porque eles precisam ser assim? Porque, de certa forma, cosmologicamente, eles precisam ser assim para levar a algo maior? Eu não Existe vejo- algo maior? Existe a consciência universal. É isso que eu queria chegar. É Consciência sim. absoluta, original. É Então, esse universal. processo fragmentário que nós vivemos, nós somos fragmentos. Sim. Perfeito? Fomos um dia a consciência original, somos fragmentos tentando voltar para casa, digamos Sim. assim. Essa dualidade apresentada entre Lúcifer e Cristo, né, que seria crístico ou energia crística, essa dualidade, é para que nós possamos vencer esse padrão demiúrgico e possamos ir para uma esfera maior? Num certo ponto, sim, porque eu vejo que quando você possui esse autoconhecimento e reconhecimento do que você é verdadeiramente, você consegue essa expansão de consciência e esse lugar que você está falando que a gente chega, Sim. né? Que aí está Sofia. Né? Sim, porque Javé é o inimigo de Sofia também, né? Nós não somos criação de Sofia. Entendi. Nós não somos criação. Na realidade, Criações dela. Não somos de ele Sofia, culpa não Lúcifer somos. aquilo que ele Não. fez. Nós somos criação de Javé. Então nós somos uma Eu subcriação. sei. Então, digamos uma Porque subcriação. existia, a imortalidade, ela já habitava aqui, né? Existiam seres imortais, Entendi. como... Os Nephilim lá, por exemplo. Exatamente. Os Anunnakis. Exatamente isso. Entendi. Aí Atlantes. tinha a dimensão onde Javé tinha os seus anjos, arcanjos, querubins, tinha lá todo o seu... Exército. Teu exército, nós vamos usar aqui na Seu parte grego. mitológica, O seu Olimpo, seu vamos Olimpo. colocar Seu assim, Olimpo, é seu o seu Olimpo. Olimpo, né? É uma forma boa. É, o seu Olimpo. E ali ele tinha um poder de governante, vamos colocar assim, ela era a presidente, ele era o governante de uma dimensão. Ele tinha um poder também de criação. Nós fomos experimentos dessa criação, mas um experimento secreto Entendi. dessa criação. Eu já ouvi falar disso aí. Eu já É. tô pretendendo estudar bastante sobre isso. Porque Eu posso te passar depois o estudo. agradeço. Então, nós somos esses experimentos que nós éramos para ser primitivos, não era para ter procriação. Graças a Lúcifer. Tem alguma temos, relação né? com capela, com os capelinos? Não, Não. não. Capela é como se fôssemos de um outro orbe que foi expurgado para cá, mas Não. tinha a mesma condição que nós podemos ter num futuro expurgo. Não, nessa, Não é? na egrégora que eu faço parte, não. Tá. Tá? Ela pode ter você pode estar falando de uma outra filosofia De uma que outra filosofia. acredita, Sim. mas nessa que eu exerço, não. 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 Perfeito. Não é esse entendimento. Mas eu Não é entendi, esse entendimento. eu pesquei com relação ao tipo de raça. Tal, Exatamente. Então, nós somos algo feito do egocentrismo e da vaidade de Javé. assim. Perfeito. Dá para entender mais fácil. Ele falou, olha, eu vou criar um ser, Uhum. né, com memória, na parte toda de fisiológica, só que ele não pode ser imortal. Não existia mortais, existia imortalidade. Então ele criou mortalidade, mas com semelhanças, com inteligência, com cocriação, com esse DNA que existe dentro de nós, que vem dele, de controle. Por isso, quando eu falo, você tem que quebrar esse DNA, de Javé. Você tem que quebrar essa chave. Quando você quebra essa chave de crenças limitantes,
de impossibilidades, você se lança nessa terceira, quarta Sente. dimensão e chega ao todo. Você é o todo, Entendi. né? Aí vem também muita parte de Hermes. Que Hermes, você é o todo. Registro. Não, então, eu ia te perguntar o seguinte. Então, seríamos seres, claro, criados com essa limitação proposital. Uhum. Nós somos, pega lá parte do fragmento que tem na consciência absoluta para dar o anímico nesse ser. Mas, veja, em um determinado momento, nós vamos de forma compulsória, encarnando. Então, não percebe. Mas toda essa encarnação vem devido a Lúcifer. Não, sim. O que eu queria te perguntar é o momento de que o espírito tem esse entendimento, realmente, de poder escolher estar ou não nessa encarnação dessa forma, vivendo sob égide dessa forma, dessa natureza. Porque esta é uma das naturezas. Então, esta natureza. Eu não posso claramente falar outras coisas, mas nessa natureza. Eu vou me desprender, eu já não preciso mais estar nessa natureza no momento desse despertar. Assim, essa natureza aqui para mim me bastou, já entendi, já compreendi. Então eu não escolho mais estar nessa natureza. Ou eu não tenho esse poder de escolha, apesar de pensar que eu tenho. Não tem. Não tenho. Então eu sou sempre condicionado a ficar dentro deste processo. É um aprisionamento na matriz. Na Matrix, eu ia falar isso agora. É um aprisionamento na matriz. Então, de que forma eu consigo transcender para que não Como melhorar. esteja? Melhorar, só melhorar. Não está, não. Você vai estar sempre aqui, no processo evolutivo de Ricardo. Que aí é a ideia de Piscis e Sofia, não tem jeito. É sempre essa Não tem jornada. como. Não era para ser assim, Não era para ser assim. mas aconteceu. Por um erro, por uma falha, por um egocentrismo, por uma vaidade. Então você está sempre nesse looping. Agora, como você vai voltar nesse novo game? Nossa, muito das Wachowski original do Matrix mesmo. É diferente. Muita situação foi Mas a jogada matriz pra... é muito sobre Não, a Matrix é isso. totalmente isso, É. porque em determinado ponto, o Neo descobre que ele está na sexta, sétima versão. Exatamente. E todo erro para Tinha versões todo erro para anteriores, você ser tirado de Javé que ele tirou, para ele como jogou para cima de Lúcifer. Sim, ele jogou a culpa para Porque Lúcifer foi essa descoberta. Quando ele descobriu isso tudo, né? Quando ele estava ali na criação, ele viu a criação junto de Javé. Você não ouviu falar de Jesus Cristo, você ouviu falar nem de Lúcifer. Nem de Você ouvia Lúcifer. falar de Satã, Sim, né? Rebelde. Aquele Lúcifer que é e Satã não rebelde. são a é mesma o coisa, rebelde. né? Não, é um é o arquétipo. rival, É. é o rebelde. É. Por isso que os judeus Então- falavam como rival, né? Exatamente. Então, quando Lúcifer vê aquela criação, ele fala: Pai, que coisa maravilhosa que você criou. Ele falou: você não pode ver isso aqui porque eu não poderia ter feito isso. Uhum. Então, já que você viu, você vai tomar conta desse local. Então, ele falou assim: ó, você não vai ser expulso. Eu estou te dando, doando. É seu. É seu para você tomar conta. Só que ele, como ele se aliou a Sophie, ele quis a evolução dessa humanidade. Aí que teve a procriação, aí que houve as tecnologias, e aí todo o desenvolvimento para a gente chegar até aqui. Manifestação. A toda a manifestação. Porque não eram para ter filhos. Você pode ver que depois que a Bíblia cita, né, que Satã vem como uma cobra da tentação, né, e ali eles já havia o sexo, só não havia a procriação, não era proibido, era estéril. E depois sim, o conhecimento teve gerações para frente. Então o conhecimento nos deu a libertação de criar um povo. Porque se você pensar cronologicamente, é o seguinte: eles falam que criou, fato cristão, a egrégora de Javé, criou Adão e Eva antes de fazerem sexo via cobra. Sim. E falou do fruto proibido, eles pecaram quando tiveram filho perfeito. Quer dizer que foi assim, foi questão de horas. Quer dizer que eles não faziam sexo antes. Né? E quando faziam sexo antes, ela não tomava nada que era Contraceptivo. contraceptivo. Então ela podia ter filho à vontade. Lógico. Se falava que ela era perfeita,
aquilo ali não. Aquilo Então ali era para ter mais de 1000 extremamente- filhos, então, Claro. vamos aquilo- dizer assim. E Então- foi até jogado fora também o contexto de Nod, o Sim. contexto de toda a população que já havia, de todas as experimentações antigas que já tinham feito, as modificações genéticas já tinham sido criadas. Exatamente. Aquele não era o primeiro ser, e nem essa é a primeira versão da Sim. história. Porque não se fala de Lilith ali. Com certeza. Não se fala Acho que de é Lilith. escondido. Exatamente. Não se fala dos daimons que tinham relações, e ainda seus gigantes, os imperfeitos. Sim, exatamente. Entendeu? Os Então, caídos, né? que o pessoal exatamente. fala. Então houve essa mutação genética também. Então quando a gente fala sobre essa consciência, a gente está falando de algo tão amplo É muito amplo. que até hoje, eu digo, até hoje, e haverá séculos, eu acho, que para frente, creio eu, que vai contextualizar o que aconteceu realmente. Muito tempo. Mas esses espíritos que vieram e fizeram esse looping e hoje passaram e vêm trazendo uma nova história, um novo momento, uma nova experiência, vem contando outras histórias de adaptações. Então você vê aí grandes escritores, grandes sacerdotes, grandes bruxos, grandes cientistas que vêm contando histórias porque passaram por esse looping, viveram, reviveram, reencarnaram e contam novamente essa história, como eu, como você, vamos contar em uma outra versão daqui a um tempo. Daqui a um tempo, exatamente. Entendi. É que é difícil. Quando você volta com essa sensação, que essa sensação, você precisa acalmar ela dentro de você, Sim, né? E se pacificar e falar assim, pera, então aqui. Não, pera, agora vou assim de novo. Porque é como se fosse uma catarse, né? sim. E toda vez que eu tenho esse choque dessa catarse, como eu tô agora, me dá isso, entendeu? Sabe? Sim. Calma, peraí, não tem jeito, tem que continuar, tem que prosseguir. Só lembrando Tem que prosseguir. aos ouvintes que isso é luciferianismo, né? Esse é luciferianismo, Não né? é Que quimbanda banda luciferiana, luciferiana. Não, isso é luciferianismo. Qual que é a Isso é diferença? luciferianismo. Quimbanda estrutura e como é que funciona a quimbanda Deixa eu ver luciferiana? um negócio aqui. pra Ela mostrar pra funciona através dos maiorais que existe, que é Lúcifer, que ele vem na parte vertical, ele vem na parte de comando, na parte de entendimento, na parte de libertação, na parte de você realmente ter o autoconhecimento, você se libertar de crença limitante, e tem o executor dele, que vem na parte horizontal, que é Beelzebub. Beelzebub vem como regente, vem como governador infernal, ele vem realmente para governar, para executar todas as ordens de Lúcifer. Vamos dizer assim. Então, eles são estruturas de regentes, não são daimons. Eles são estrutura maior. Eles são Regentes, são regentes assim. ali. Aí tem muitas quimbandas chamam de maioral, a gente chama de chefes de falange, que são os Exus específicos, são vários, como Sete Encruzilhadas, como o Exu Caveira, como o Marabô, e entre outros mais, que são chamados chefes de falange, que são Exus. Aí depois vem as falanges dos Exus. Aí depois vem os Exus trabalhadores, ou de trabalho, ou de comando, vamos dizer assim. Então, na realidade, basicamente a estrutura é os maiorais, Lúcifer e Beelzebub, e embaixo Exu e Pombogira. Perfeito. Não tem daimon. Não existe daimon na estrutura da quimbanda luciferiana. É porque aí São egrégoras diferentes. é egregores diferentes. Que eu ia falar assim, a estrutura da Quimbanda ela é para entidades que vão trabalhar sob a regência. E o luciferianismo é para os daimons, no caso, que são não nascidos, porque é mais cosmológico. Exatamente. Entende? É mais físico, mais cosmológico. Sim. São coisas Exatamente. diferentes. Exatamente. São aplicações diferentes. entende? Os únicos que não são, que não tiveram vidas humanas é realmente os regentes, os maiorais, que Exatamente. é o Lúcifer e Não o Beelzebub. nascidos, Não né? Eles nascidos. não são não nascidos. Não nascidos. Agora o Não restante é Eu só posso ler uma catiço. coisa que Por faz favor. parte do luciferianismo da Ordem da Lua Vermelha, que Por eu acho que favor. entra bem nesse Claro. contexto aqui. Uhum. Deve. Tá? É o papel de Lúcifer na evolução humana. Lúcifer como arquétipo do despertar. Lúcifer representa a primeira ruptura no silêncio divino. A luz que rasga o véu da ignorância. A força e a consciência e também o despertar. Ele é a metáfora viva da mente que questiona, da vontade soberana e da busca pela verdade interna. Seu papel é quebrar o encantamento da obediência, dissolver condicionamentos e provocar a ascensão da consciência. O despertar da dúvida sagrada,
A dúvida sagrada, ela é uma fagulha inicial. A percepção de que a narrativa oficial não basta. Ele liberta, ilumina e inicia o caminho do despertar. O encontro com a própria sombra. A sombra é o arquivo secreto da alma, onde estão traumas, desejos, dons e impulsos criativos. Yahvé moraliza, Lúcifer revela. Encarar a sombra é acessar o poder bruto do ser. Nossa, perfeito. que lindo. Perfeito. Até porque antes de ter luz tinha o quê? Escuridão. Sombra. Escuridão. Eu sempre explico para as pessoas assim, onde a luz passou, onde a luz percorreu, ela já iluminou, né? Mas ela deixou o quê? Um espectro. Esses espectros são as sombras. O espectro é o conhecimento. As sombras, então, portanto, são o conhecimento. Sim. Porque, propriamente dito, a luz não pode estar constante o tempo inteiro no mesmo lugar. Ela é movimento. E a luz em movimento traz o conhecimento. Então, ela se movimenta para trazer o conhecimento. O conhecimento através das sombras que Sim. ela mesma proporciona. E muitas pessoas têm medo de acessar o teu lado sombra, né? Exato. Ela tem a confiança e a narrativa impositória de dizer: eu sou um ser de luz, nada de sombra. Então, reconhecer essa sombra é reconhecer também que você pode ser invalidado nas suas crenças, que você se você não se conectar realmente com essa soberania de conhecimento, você é fragmentado por traumas. E uma alma fragmentada, ela está sucumbida ao insucesso. Com certeza. Né? Não é íntegra, né? Ela não consegue se manter. Então, isso aqui é uma parte do que a gente faz dentro dos nossos ritos luciferianos, de entendimento, de educação, né, Perfeito. sobre Lúcifer. Te agradeço. Até porque a parte luciferiana ela é muito rica e ela faz você dar entrada de uma parte real da história e do antepassado nosso, de histórias que foram se perdidas ou foram endemoniadas, né? Porque quando algum país, um governo conquistava outro governo, como aconteceu com a Roma, por exemplo, cristã, ela assumia a forma de governante, ela tomava poder daquele povo e aqueles deuses daquele povo eram endemoniados, demonizados. Ou sincretizados. Exatamente. Sabe o que foi, que é o que eu acho assim, mais sujo na história? Então, pode pegar o recorte, não tem problema. O que é mais sujo na história romana, que é essa Pax Romana sujíssima, que foi a forma que eles perceberam quando eles perderiam todo o poder político, todo o poder físico militar que eles teriam. Eles pegaram a figura de um revolucionário, que era Jesus, um revolucionário judeu contra eles, revolucionário de ideias, inclusive um mago. Pegou esse cara, criou uma entidade nele que não existe, criou uma entidade, né? Essa entidade cristã criada pelos cristãos sobre Jesus, ela não existe, tá? Jesus é outra coisa. Jesus foi um mago, foi um conhecedor de magia, mestre que foi para a Etiópia, foi tirado da história e apagado. Claro, os livros apócrifos, por exemplo, foram esquecidos, né, propositalmente. E aí se perpetuaram através de uma religião que, aí que é mais sujo, pegou a deusa Ostara, fez a Páscoa, pegou o outro deus ali pagão, fez o casamento, fez isso. Eles sincretizaram todas as outras os outros cultos dos povos que eles subjugavam, para que eles continuassem professando suas fés dentro do cristianismo. Aí depois fala que Yahvé não é um sincretista, ou não é um Deus múltiplo, ou não é politeísta. Né? Sim. Não existe politeísmo. Quem ditou que eram os livros canônicos era o governador romano. Teve uma junção, né? É uma franquia. É verdade. Foi feita uma franquia. Era um governador de romano desculpa que o ele era termo. pagão. Exatamente. Exatamente. Ele era pagão. E aí? Aí como que você pega um cara desse? O governador romano, o imperador, foi o Constantino. Constantino, foi ele que exatamente. Ele era pagão. Eles colocaram também os Concílio de nobres, Nicéia, né? Olha, agora você aqui, se você é um duque, hoje você é um arcebispo.
Vamos, né? aí Politicamente. criou, Eles só criaram. Porque o concílio de Nicéia é porque estava uma bagunça tão grande, ou né? seja, o cristianismo no... ainda, desculpa só te cortar, o cristianismo ainda é o Império Romano na Terra. Vamos falar assim, era uma bagunça tão grande porque quando Roma percebeu que quando ele conquistava uma nação, ele endemonizava os deuses dele e proibia, alguém fez um estudo que eles eram muito inteligentes, né? Eles gostavam de fazer estudos. Isso tem que tirar o chapéu para os romanos. Porra! É um poderio militar absurdo, os caras estudavam. É louco. Então eles perceberam que quando eles pegavam uma nação e eles impunham o cristianismo à força, a rebeldia era muito grande na época. Então eles começaram a ver, tiveram uma grande ideia de que vamos fazer o seguinte, vamos absorver esses deuses. Foi Porque sincretizando. aí pega aqueles líderes religiosos deles ali, tanto que você vê isso que os fariseus tinham um poder enorme naquela época, Absurdo. porque mantinham ali a população ali em rédeas E curtas. tinha uma grana na mão, cobravam os Exatamente. impostos deles. Eram bons pagadores. Exatamente. Eles eram o quê? Os Do agentes comércio, comerciais, os agentes é. de finanças, né? De Sim, comércio. sim. Então A chegou- tesouraria da Tesouraria igreja. da igreja. Chegou um ponto que a igreja católica ficou tão inchada, a apostólica romana, tão inchada, que eles já não sabiam mais o que era e o que não era. Então teve o concílio lá, que um pagão, ele determinou o que era e o que não era. E votaram ali. A adoração de Maria, outras coisas mais, a Trindade, outras coisas mais, que não eram desde os primórdios Do do cristianismo. Então, na realidade, tudo aquilo que o cristão hoje, independente do que você seja, qual a denominação, você vem de uma gema já corrompida. É só você ler a Entendeu? Septuaginta. A Septuaginta é uma coisa, a Bíblia é outra. Exatamente. Por que tem essa diferença entre a Septuaginta, que seria a primeira, Sim. e as outras? E aí se você pegar, então, mais antigo ainda, você pegar o Torá, e mais antigo ainda o Talmud, você pegar toda a história, aí você não entende mais porque foram reconexões criadas para direcionamentos políticos. Não tem outra forma, político e social. E aí sempre tem essa mão demiúrgica em cima, para um controle desta egrégora que a gente comentou, de tudo que a gente falou de Javé, que é para manter sempre sob esta face, essa maquiagem, né? Essa maquiagem ideológica. Tá? É Você complicado. sabia que a energia que sustenta o altar, né, a egrégora de Javé, é o sofrimento? Por isso que ele fica pedindo casto e tal. Falou tudo. É isso. É o É isso. sofrimento. A miséria. A dor, miséria o é a sofrimento. sempre dependência. Esse mundo não é teu, esse mundo jaz a malignidade, esse mundo não te pertence, o teu tesouro não está aí, Uhum. enfim. Mas eu nunca vi ninguém voltar desse loop que a gente falou aqui, dessa reencarnação, e ir para esse local onde que ele fala que rege esse paraíso. Perfeito. Exemplo. Onde ele fala que eu venci o mundo. Ele fala assim, Vai Exatamente. ter Eu as venci riquezas o no mundo. céu, né? Na Terra Eu você vai venci sofrer esse- e quando você morrer você vai ter acesso a isso. Não tem sentido esse isso vencer nenhum. o mundo, Exatamente. eles usam, porque assim, esse vencer o mundo ele pode ter dois significados. Esse vencer o mundo pode ter o significado, por exemplo, luciferanista, que é o venci a materialidade para entender a nova consciência. Uhum. Mas, claro, preciso da materialidade, estou em matéria, vou... eu Não pode preciso esquecer isso. Não posso esquecer. Vou viver o melhor possível dessa experiência para que quando eu tenha que partir para este outro plano, um futuro loop, que eu voltar, eu tenha o melhor uso dessa minha experiência. Mas eu vencer o mundo em vida, eu entender essas dicotomias entre matéria e espírito. Sim. Agora, vencer o mundo, no que eles colocam, é a cruz. Uhum. Entendeu? São os pregos, a morte. Sim. E essa morte transcendental no sentido de ir lá para um paraíso que é estático. O galardão, Exatamente, a que história, não existe. sabe? Aquela história do galardão e o que você É fez em você vida apanhar tanto. para galgar esse galardão. Entendeu? Você sabe. É você apanhar tanto, você sofrer tanto, você ser tão humilhado, né? Eu falo isso pela minha mãe, a família toda da minha mãe é cristã. E eu falo, e a minha mãe fala assim, eu ligo pra minha mãe e falo assim, mãe, tá tudo bem? Tô indo, né? As coisas estão indo. Eu falei, mãe, mas por que isso? Então é sempre uma coisa, mas Deus sabe o que vai...
ela já se tirou da consciência dela uma palavra que ela falou assim, eu não preciso de dinheiro. Eu falei, bom, a partir do momento que você vai falar que você não precisa de dinheiro, o dinheiro não vai chegar até você. Perfeito. Então você vai ter que parar de falar que você não precisa mais de dinheiro. E ela me ouviu. Ainda bem que ela me ouviu. Porque agora ela está vivendo melhor. Então eu ligo para ela, mãe, tá precisando de alguma coisa? Porque é a minha responsabilidade como filha, sendo ela uma geradora, eu prestar atendimento a ela. A responsabilidade agora é minha, porque ela está virando a criança e eu estou virando a mãe. Né? É verdade. Então é minha responsabilidade. E ela fala, não, tá tudo bem. Tá tudo bem agora aqui. Porque ela tirou essa energia que ela já trazia. Mas meu pai teve 13 filhos, criou os meus filhos, criou os filhos, e a trancos e barrancos a gente está aqui. Eu falei, mas a sua vida não vai ser mais trancos e barrancos. Então você vai ter que mudar essa energia. Então, dentro da minha própria casa eu tenho essa experiência. Ela aprendeu a respeitar o luciferianismo e ver essa evolução que a filha dela também teve com ela em termos até de relacionamento. Porque a minha maior carrasca era minha mãe, de perseguidora. Né? Ela via realmente o inimigo em mim. Nossa. A inimiga era eu. E depois de um tempo, a gente desconectou essa energia ruim que existia. Ela, claro, que eu fiz algumas coisas também para que isso viesse a acontecer. Cortei algumas energias que haviam nela e ela despertou. Então é possível também um cristão, como a minha mãe, que nasceu em berço evangélico, minha avó foi uma das fundadoras da igreja no Rio de Janeiro, da Batista. Então ela nasceu em berço evangélico, também se desconectar. Então, para quem está assistindo aqui, é cristão, está sentindo que quer ter essa evolução, esse despertar, será que eu consigo? Consegue. Basta você querer. Tudo é o primeiro passo, tudo é o querer. A minha mãe mesmo é católica, ela não vai na igreja, mas ela reza o terço em casa, a gente é devota de Nossa Senhora, tal, por crenças Sim. que a gente acredita nisso, né? E eu mostrei você pra ela, eu falei, mãe, foi a mãe Ana Lu lá, ai, mas o que ela é? Satanista, mãe, luciferiana, minha mãe fez assim, né? Eu falei, mãe, deixa eu te mostrar ela, olha essa mulher. Nossa, ela é bonita, né? Eu falei, mãe, só Um tem beijo. noção. Qual o nome dela? Dona Suzete. Dona Suzete, um beijo pra você. Ela assistiu, te achou linda, te achou chique. Falei, mãe, foi babado que ela falou umas coisas pra gente. Aí eu falei da Dona Sete, né? Ela falou assim, você não perguntou nada. Eu falei, eu não consegui abrir a minha boca, mãe. Porque chique e elegância não tá na roupa que a gente vê, tá no Na comportamento. pessoa, é no comportamento, não é a Elegância do roupa. comportamento. Porque as Eu pessoas... uso uma frase que é assim, procure sempre a elegância da sabedoria. Perfeito. Né? Se você tem uma sabedoria, você vai ser elegante. Exatamente. Uma vez nós estávamos num restaurante, aí eu falei pra ele, falei assim, olha que coisa feia. Aí ele falou o quê? Eu falei, um homem gritando. O homem gritava. Muito eufórico. Eu falei assim, você promete uma coisa pra mim? Aí ele falou, não vai fazer isso nunca. Né? Porque tem momentos de comemoração, né? A gente tá no churrasco, a gente tá comemorando, não é? Mas tem momentos que você tem que ter a elegância de estar naquele lugar, de se manifestar. E o que vai te fazer isso? Uma mente sábia. Uma mente que lê. Por isso que eu falo, meus filhos, por favor, leiam. Aprendam o que vocês estão adentrando para vocês não serem enganados. Sim. Então, toda a nossa gira, a gente tem aula. E a gente pega os nossos filhos e fala assim, bom, hoje vocês vão estudar sobre Exu. E todos os meus filhos, tá? Não estou falando de nenhum nem outro, não. Estou falando de todos. Falaram assim, o que é Exu? Aí eu falo que é caminho, que é vida, que é escolha. Não, mas o que é Exu? O que significa Exu? Ninguém sabia falar o que é Exu. Então, estão ensinando de qualquer maneira, Entendi. até mesmo para não ter mão de sacerdócio, mas a gente procura essa mente preenchida de entendimento e de sabedoria. Eu acho que o luciferianismo me ensinou isso, e ele agora como luciferiano também. E até porque uma quimbanda luciferiana, ela tem que ter essa mente de Lúcifer, de conhecimento, né?
de você buscar conhecimento. Então, não é você simplesmente chegar no agir, incorporar e ficar ali em um estado que você possa ajudar uma pessoa, mas você tem que entender o que são aqueles elementos usados no agir. Por que se usa charuto? Por que se usa cigarro? Por que se usa a cachaça, o uísque? O que é aquele movimento de baforado? O que significa isso? Para até você entender e você ter uma satisfação de que você está fazendo por fazer bem feito e entender o que está fazendo. Senão você vai ser um operador que vai apertar botão, desapertar botão. E por que você apertou? Não, porque o meu trabalho é apertar esse botão. Mas se não apertar esse botão, o que vai acontecer? Ah, não sei, eu tenho que apertar aquele botão a tal hora. Então você ser mais do que simplesmente uma pessoa que está no culto, mas você ser a pessoa que está no culto. Isso aí, automaticamente você vai enriquecer a casa, vai enriquecer o culto. E você está sendo preparado, como ela falou, a ideia nossa é que as pessoas possam ser sacerdotes. Sabemos que nem todos vão ser, nem todos são chamados, nem todos querem essa responsabilidade. Mas falar que o tempo da nossa sete facadas não prepara, ninguém vai poder falar, porque se prepara. Só que tem princípios que nós não abrimos mão. E com a quimbanda luciferiana, só se erra uma vez. Só. O corte é preciso, é cirúrgico. Não pode errar. Não tem tempo para segundo erro. É uma vez só. Quanto os princípios da casa, não. É uma vez só. Então, se você mentiu, você não vai mentir nunca mais, porque você não vai fazer parte da filiação. Já acabou. Você pode ser você pode participar da gira. Se Ali você como manipular, fofoca, você sai. Não tem punição. Não, você vai sair. Então lá não tem fofoca, porque quando começa a incendiar, eu já chamo todo mundo, vai parar agora ou não? É a última oportunidade. E a gente cessa. Não tem panelinha. Não tem enganação com o irmão. Ah, você me enganou, vai ficar tudo bem, vamos pra gira. Não tem. Da porta para fora, você pode fazer o que você quiser. Você pode ter a conduta que você quiser. Mas dentro do templo, não. Nem com quem faz parte da comissão, que são os filhos e os sacerdotes. Ali dentro, não. Certo. Do lado de fora, você pode fazer o que você Sim, quiser. sim. A conduta é sua. Nisso a gente é bem rígido. Agora, Mas é ali rigor, dentro, rigor não. necessário. Sim. Para que a instituição seja saudável. Gente, antes da gente Você queria fazer uma Já está finalizar, terminando. a gente Só finalizar. uma última. Não, temos que finalizar, mas pode fazer a sua última pergunta, meu amor. Hoje Então, essa aí, pergunte. Por favor. Quer usar meu chapéuzinho? meu amor? quero. Ó, Não vou quero, até- não quero, não. O que Ca- acontece camisa. com... O que vocês acham que acontece com o espírito depois que morre? Vai pra onde? E o que é inferno? Para mim, inferno é a condição normal das pessoas, é a sepultura. Entendeu? Não existe um local de tormento, não, como as pessoas falam. Isso daí é uma crença cristã. Sim. Isso é uma doutrina cristã. Existe você usar a palavra inferno, como existe muito na quimbanda, é até uma forma de você afrontar um pouco esse lado cristão. Porque tem rodas tem gírias de quimbanda em outras quimbandas que ele realmente gosta de afrontar. Mas o inferno existe umbral e existe condições, níveis de umbral. Isso existe. Até níveis que realmente estão ali pessoas que estão em evolução, outros precisam ficar mais tempo, outros demoram a consciência, outros demoram e voltam reencarnadas, que é normal isso. E o espírito, para mim, é o corpo com vida. É uma alma vivente. O espírito, para mim, é isso. É uma coisa muito simples. Não existe esse fato da pessoa ficar vagando, de ficar indo para um lugar. A alma dela, que é o corpo sem vida, que tem a parte dela realmente plasmada, ela vai para o Corpo local. etérico. Ela vai para o Corpo local, etérico, e ali no local ela vai ser preparada, ela vai ser para onde ela vai. O Exu Caveira leva ali a pessoa, e a pessoa é levada no local em que é plasmado ali a situação dela. Da Se sua ela- egrégora. na minha egrégora. Entendeu? Ela vai ser levada ali e vai ser colocada uma condição dela. Se ela retorna
como ela retorna e por que ela retorna. Para tratamentos, né? Entendeu? Esse daí é a condição éter, a condição do quinto elemento, que é essa coisa Sim, que... para esse tratamento. Mas, antes de finalizar, eu gostaria de agradecer novamente. Muito obrigado a vocês pelo convite, obrigada, estamos à disposição e também queremos convidar vocês para fazer parte também lá do nosso podcast. Claro. São nossos convidados quando forem ao Rio de Janeiro. Vamos sim. Um podcast Tá agora super montado. convidado Vamos sim. o Léo e a Cíntia Obrigada, pro mãe. canal lá da Sacerdotisa Ana Lu. Vai ser um prazer ter vocês lá pra gente conversar, ter esse conhecimento ainda mais. E tem essa Linda. novidade, viu, pessoal? Acessem depois lá, como que tá no YouTube, @sacerdotisa Ana Lu. Sacerdotisa Ana Lu. Sacerdotisa Ana Lu. Toda quarta-feira a gente tem uma novidade, né, como documentário. Quarta-feira agora a gente vai estar com um documentário muito legal de uma escola que a gente foi, de Isso 1816, que a gente fez banições nessa escola, tinha escravos e também Nossa. padres que abusavam de crianças. Nossa, que legal. Então legal. foram muitos Não legal a situação. espíritos, Não, tô dizendo que legal aqui a que ela gente conseguiu fala fazer. disso. muitos É. espíritos de crianças que nós libertamos. Não, foi legal, eles libertaram. Super legal, isso foi super legal. Muito sofredor, chorei É. muito, a minha cambona chorou, o pessoal chorou, porque foi muito, sentir aquela energia de dor, também um local de sacrifício. Os escravos, a gente fez uma negociação lá, mas se vocês quiserem saber mais, só quarta-feira. Ai, que legal! Procura lá, gente, na playlist, tá? Depois vai lá. Porque esse programa está sendo gravado, ele vai ser exibido no futuro, depois desse Exatamente. episódio. Então você vai lá na playlist da Mãe Ana Lu, @sacerdotisa Ana Lu, tá lá no YouTube. As redes sociais Já também, aproveita já e passa segue, tudo. tá? Já também no Instagram, nas outras redes vizinhas, sempre. O pai também. Sacerdotisa Ana Lu. Como que tá lá o do pai na rede? Tata Alan Caveira. Tata Alan Caveira, É. tá? Então vocês vão lá seguir. Alan com 2 L's. Alan com 2 L's. Alan, né? Tipo Alan, não é mais Alan. fácil de ler. E acessem lá, né? Acessem o canal, escreva, fica já atento nessa playlist que vai ter muita coisa daqui pra frente. Até esse episódio ser exibido, tem outras quartas-feiras aí pra frente, Sim. tá? E eu agradeço muito a presença Obrigado de vocês. a vocês. O Nós trabalho, agradecemos o muito. trabalho é incrível, né? Obrigado. Não tem o que falar. O trabalho Não tem o ele que falar. é incrível no sentido de quem não conhece. Pra mim é crível, porque eu já conheço. Já conheceu. A gente fala nessa Eu sou consulente, eu posso falar. nessa figura Excelente também. nessa figura de linguagem incrível, né? Sim. Mas no sentido de ser maravilhoso, né? Uhum. Parabéns mesmo pelo Muito trabalho. obrigado. Muito Vocês obrigado. são fantásticos, é um casal maravilhoso, um casal que realmente tem essa união, tem Com essa certeza. egrégora. É Onde verdade. anda, carrega esse amor latente e esse dever de sacerdote, né? Esse Sim. dever mesmo, que é essa honra. Isso é a honra, não é a obrigação, é a honra, que é uma coisa diferente. Se doam e Os- ensinam, né? Exato, os orientais ensinam a gente muito essa questão da honra, né? É muito Sim. bonito isso. Vem em vocês essa coisa de sustentar essa energia, essa egrégora que vocês têm, que é muito forte e é muito trabalhosa. Sim. É muito trabalhosa. Que nem sempre vai ser reconhecida ou entendida, mas a gente também não está aqui para ser entendido e reconhecido, mas para cumprir essa missão. Perfeito. E eu quero convidar você e a Cíntia também, no dia 10 de janeiro. Nós estamos abrindo para quem quiser, com o nome na porta, o nome na lista, para a apresentação do luciferianismo da Ordem da Lua Vermelha. Isso aqui que foi lido aqui é só um pedacinho. Eu quero. Então, no dia Lá 10, Rio? no Rio. Ai, eu Aproveita e vai pegar quero. uma prainha, Boa, fazer uma lua de dia mel. 10, hein? Ai, Legal. amor, vamos. Tá dentro Vocês do- estão do- super Vamos, convidados. vambora Não, a mesmo, gente deixa as verdade. crianças com a sogra, com a avó, Bora. vamos só E nós. vambora, vamos pro Rio de Janeiro. Eu quero um tempo também com Muito seu marido, obrigado pelo gente. convite. Muito obrigado, Eu gratidão de que verdade. agradeço. Ai, Muito mãe, obrigada, eu te querida. amo. Muito obrigada. Pai, obrigada. Gente, é isso. Estamos finalizando mais Tchau. um Coluna Invisível. Antes de vocês saírem, fiquem inscritos aqui, vocês que são aí do público da Mãe Ana Lu, do pai Alan. Sim. E fiquem sendo nossos aqui também do Coluna Invisível, Claro. para que a gente possa trocar essa Essas energia figurinhas e aí. vocês conhecerem mais coisas aqui conosco nos futuros episódios. Agradeço a todos vocês pela presença até agora. E aí no chat vai estar rolando, se vocês quiserem também deixar alguma pergunta aí no chat, pode deixar que depois a gente passa também para a mãe e para o pai. Um Com abraço certeza. e até o Beijo, próximo gente. Coluna. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.